Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa primeira aula do projeto Enem. É um projeto 100% gratuito aqui no meu canal no YouTube. Eu queria te agradecer por estar aqui nesse primeiro vídeo. Primeiro não, vai. Segundo, porque teve um vídeo de apresentação. Se você ainda não viu, por favor, volta aqui que vai ter uma playlist super organizada para você entender como vai funcionar esse curso, tá? O curso tem cronograma, você vai conseguir baixar todas as informações lá na minha plataforma, você não paga nada por isso, então você vai ter uma estrutura de um curso pago lá na plataforma, porém feito de uma forma solidária. Esse é o nosso projeto solidário para esse ano, mas vai ficar aqui disponível no YouTube para que você possa sempre assistir. Vocês viram que eu estou muito chique aqui, ó, toda no chroma key, e eu já vou mostrar a minha tela para vocês, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui assim, ó, para fazer as alterações. Bom, pessoal, antes da gente começar de fato, né, com a nossa aula, eu queria aproveitar esse momento para a gente conversar um pouquinho, para falar desse projeto novamente e deixar clara a importância de você confiar nesse método. Nós vamos estudar o Enem na forma como ele deve ser estudado, por questões. O Enem é uma prova, pessoal, que é uma prova que ela pode ser muito bem prevista. É fácil prever o que vai cair no Enem. Vocês adoram me perguntar, o que vai cair no Enem? O que de geografia mais cai? É fácil. Você vai lá no site do governo, vai baixar ali, né, um PDF que eu já vou te mostrar, que mostra a matriz de referência e ali a partir disso nós temos competências, nessas competências nós temos habilidades que espera que esse aluno consiga desenvolver. E a partir disso que nós entendemos o que é ou não cobrado no Enem. O Enem, ele tem um comportamento e ele repete. As questões, elas são questões que nós já esperamos. Obviamente muda o tema, mas você pode esperar uma prova equilibrada. Vai ter uma questão de meio ambiente para geografia, vai ter uma outra questão que envolva um pouco de geopolítica e economia, mas não de uma forma conteudista, como é, por exemplo, a FUVEST. Não estou dizendo que conteúdo não é importante para o Enem, ok? Eu já vi muita gente falando, não, tem que estudar para o Enem igual estuda para a FUVEST. Não. Mas também você não deve deixar de lado a teoria. A teoria ela é fundamental, porque com uma base teórica, você consegue sim desenvolver um conhecimento mais direcionado para gabaritar essas questões. E eu vou te mostrar isso ao longo do nosso curso. Você me entendeu? Ao longo do nosso curso. Essa é a aula 0. Esse curso vai estar disponível aqui no YouTube para vocês. Eu não sei quando que você está assistindo, mas ele tem 35 semanas. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, eu já estou pensando no vídeo da semana que vem, então semanalmente eu vou disponibilizando para vocês aí vídeos gravados com muito cuidado, com muito carinho, para que você possa ter esse conhecimento de uma forma totalmente gratuita, tá? Vamos lá então que eu vou mudar aqui a minha tela. Então esse é o nosso projeto Enem 100% gratuito, aula 0, para a gente bater um papo, para a gente começar a conversar. Mas acho que eu preciso antes me apresentar, né? Já que eu tô chegando agora no YouTube e eu preciso contar para você um pouquinho de quem eu sou. Tô chegando agora no YouTube, mas eu já sou velha de casa aí na carreira como docente. Eu queria contar um pouquinho sobre mim. A minha formação, eu sou formada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Fiz tanto licenciatura, tanto bacharel ali pela Unicamp. E a minha grande, assim, esperança e ideia no comecinho, quando eu entrei para a universidade, era mudar de vida, né? Que a educação, que o ensino pudesse transformar a minha vida no sentido de me dar mais oportunidade. Com a Unicamp eu viajei pelo Brasil, então eu sou uma grande defensora da universidade pública, de um ensino público de qualidade para todo mundo, porque a Unicamp, sim, eu vou dar um nome à Unicamp, mas a universidade transformou não só a minha vida, mas a vida da minha família. Então, se esse é o seu sonho, eu quero te desejar muita força nesse processo para que você possa aí continuar estudando a cada dia, tá? Então, que de alguma forma aqui pelo YouTube eu possa te ajudar de alguma maneira. Aí, não só falando da minha formação, né, trazendo também ali outros pontos, eu queria contar algumas curiosidades para você entender as minhas referências. A minha série predileta é The Office. Sim, passe da primeira temporada, tá? O resto depois vai ficar muito interessante. Não julga.
Passa a primeira temporada. O podcast que eu mais gosto de ouvir, tirando os meus podcasts de política, atualidades e economia, é o Não Viabilize, Beijo Deia. Meu sonho é um dia o que tá lá aparecendo no podcast, não com um picolé de limão. Se você é fã, você vai me entender. O meu filme predileto tá aparecendo aqui, ó, é A Forma da Água. Gente, ele é um filme muito bonito, fica aí a dica para você assistir. E aí, acho que eu coloquei algumas curiosidades interessantes aqui, que tem mais a ver com a geografia. Sim, a minha aula predileta é geomorfologia. Adoro falar de relevo e eu vou te ajudar a gostar também. Eu sou professora há 12 anos, esse ano eu completo 13 anos de docência e eu escolhi ser professora quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sabia que eu ia ensinar. A área da geografia veio depois, quando um professor, sou aluna de escola pública, estudei em escola pública a minha vida toda, mas quando um professor da rede pública de ensino veio dar uma aula super diferente, ele trouxe um sabonete na época, um objeto, como que era o objeto? Era uma lâmina de barbear, a gente tem mania de falar o nome da marca, né? Eu não vou fazer publi de graça aqui não. Então ele trouxe uma lâmina de barbear e a partir dali a gente teve uma aula incrível sobre indústria, marcas, globalização e eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu queria me apresentar nessa aula zero para você entender quem sou eu, do porquê esse projeto aqui no YouTube para vocês, tá? Antes da gente, de fato, entender o que são essas competências e essas habilidades, eu trouxe aqui um levantamento. Eu peguei os últimos 10 anos da prova do Enem e analisei aquela pergunta que eu recebo sempre. O que mais cai? Cai mais a chamada geografia geral, que trata sobre o mundo, ou cai mais geografia no Brasil? Como você pode ver aqui, a gente tem um certo equilíbrio com um pouquinho mais de destaque para a geografia do Brasil. É óbvio, é uma prova nacional, é um exame nacional, mas quando eu falo geral, são questões que não de forma específica vão tratar sobre o Brasil. Pode ser uma questão de conceito. Por exemplo, uma questão que fala sobre placas tectônicas entra em geografia geral, não em geografia do Brasil. Então, se você entendeu essa questão, é importante você perceber como o Brasil tem um protagonismo nessa prova. Então, vai ser bem legal você olhar para isso. Ah, mas é mais geografia física ou é mais geografia humana? Equilíbrio. E eu não gosto de fazer essa separação. É óbvio, né, que quando nós temos um curso, por exemplo, esse curso aqui do Enem é um curso de estratégia, é um curso voltado para o YouTube, é um curso que vai te preparar para uma prova específica, que é o Enem. Mas se você presta, por exemplo, uma FUVEST da vida, uma Unicamp na vida, lá na minha plataforma nós temos cursos para essas provas que são os chamados vestibulares tradicionais. E lá eu separo geografia humana, geografia física e uma frente que eu chamo de volta ao mundo, que é quando a gente vai passando pelos países. Apesar de fazer essa divisão, eu gosto de deixar claro para os alunos que a geografia é uma coisa só e que a gente não sai por aí simplesmente dividindo a geografia em caixinhas como se fosse uma coisa muito simples. A geografia ela é uma ciência social, ela lida com a natureza, ela lida com a sociedade, mas ela tenta entender exatamente essa relação que não é harmônica, que sempre tem conflito, trazendo aqui Milton Santos, quando ele define o nosso objeto de estudo, que é o espaço geográfico, a geografia e o espaço geográfico acaba sendo algo indissociável, então não dá para separar. Só que ao mesmo tempo contraditório, tanto de objetos, tanto de ações. O que é isso? Aí começou a falar bonito e difícil. Não, eu vou te ajudar. Tudo que é material e tudo que é imaterial. Então, os objetos e as ações. E essas ações entra a ideia do trabalho humano, da capacidade do ser humano em alterar esse espaço. E nisso vem uma palavrinha super importante que é a técnica. Como a técnica, como o desenvolvimento tecnológico tem nos dado uma capacidade surreal de alterar esse espaço. Sabendo disso, essa aqui é só uma conversa inicial, eu estou batendo um papo aqui com você. Estou acreditando que esse momento que eu paro para gravar aqui para vocês é o momento da gente trocar ideia e você começar a entender a geografia com os olhos de quem é especialista em geografia, porque na prova você vai ter que ter essa pitadinha, esse olhar aí para compreender. Dá uma olhada nesse gráfico que eu fiz aqui para vocês, que interessante, ó. Nós temos alguns temas que se destacam pra caramba. Deu para sentir que o tema agropecuária é super importante, então dentro dessa ideia, né, de uma geografia total, a gente tem o destaque de agropecuária, o destaque de população, o destaque de urbanização, que aqui ele chama de geografia humana, então população e urbanização.
Agropecuária está dentro de geoeconômica, então dentro de geoeconômica o tema que se destaca é agropecuária. Depois tem geografia física, não são questões complexas, de novo, como uma FUVEST da vida, né? Como outras provas, por exemplo, a UEL e a UFPR também são conhecidas por ser uma prova bem dura ali no conteúdo. Depois tem uma pitada de geografia regional, que vai tratar exatamente sobre aspectos mais pontuais das regiões. Questões ambientais não pode faltar. Tanto, pessoal, que geografia vai aparecer no primeiro dia, mas também vai aparecer no segundo dia, principalmente com biologia. Ela pode aparecer com química também, em algumas questões de meio ambiente, ou até questões associadas, por exemplo, à própria questão do solo, de formação e tudo mais, tá? Se você já pegou o nosso cronograma, que está disponível na plataforma, você fala, meu Deus, que plataforma é essa que essa mulher tanto fala? Tá aqui, ó, proftaisformagem.com.br, lá você vai encontrar o cronograma, vai encontrar as informações. Ainda não tem lista de exercício, porque eu já vou te explicar qual vai ser sua tarefa na aula de hoje, tá? Então aqui essa pegada mais geografia do Brasil, aqui a pegada de geografia geral, aí a gente já cresce um pouco para o mundo e aí você percebe esse temaço aqui, ó, globalização. Ah, vai ter uma aula tão especial sobre globalização. Eu fiz já um projeto para o Enem, um intensivão, que foi no ano de 2023, foi um sucesso, então espero que esse intensivão também possa te ajudar. E eu dei uma aula muito legal de globalização que serve não só para geografia, mas serve para redação. É isso que eu quero, que você saia daqui dessa primeira aula entendendo que estudar geografia, seja para o Enem ou para provas tradicionais, vai muito além de gabaritar só a geografia. A geografia é essa ciência que ela está exatamente no meio. Ela faz essa ligação, essa conexão importante entre as humanas, com história, sociologia e filosofia, com as ciências da natureza. Ela tem um pouco de matemática quando a gente trata de escalas, quando a gente vai fazer cálculo de fuso horário. Então você tem que abraçar a geografia de uma forma, os textos, toda a interpretação de mapas, a interpretação de tabelas, tudo isso ela traz, né? Então eu gosto muito da minha área, deu para você perceber. Eu fico muito feliz e eu vou dizer que a geografia é essa ciência ampla. Se eu tivesse que definir a geografia com uma palavra, seria essa, né? A geografia ela é ampla, é uma ciência que abraça e eu espero que você possa se apaixonar por ela, assim como eu. Oficialmente, então, começamos essa aula zero, tá? Algumas coisas para recapitular até aqui. Primeira coisa, eu quero que você entenda que esse curso ele é um curso gradual, de crescimento semanal, então você deve colocar um compromisso com você. Toda segunda-feira você virá até aqui, no final do dia, ou você pode fazer isso na terça-feira, e vai assistir uma aula aqui do nosso projeto Enem. Assistiu a aula, você deverá fazer a lista de exercício que eu vou deixar separado para vocês. E eu vou te mostrar formas de fazer exercício que você nunca mais vai resolver exercício da mesma maneira. Fica até aqui, né? Na verdade, fica aqui até o final do nosso vídeo, porque eu vou mostrar para você como resolver exercícios, como lidar com a geografia, como identificar essas questões. Eu vou te ajudar em tudo que você precisar, beleza? Vamos começar então. Estou aqui pegando a minha canetinha e a gente vai começar a escrever algumas coisas. Você pode pegar apenas uma folha de sulfite ou seu caderno. Essa não é a nossa primeira aula teórica conceitual. A nossa primeira aula se chama A Geografia, a gente vai falar de HPG, História do Pensamento Geográfico. Isso aqui é só uma conversa para eu te contar um pouquinho quem é a geografia na fila do pão, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tenho certeza que algum professor, alguma professora já fez isso com você, durante a tua formação, quer entender o que a geografia estuda, né, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui a palavra e a gente vai dividir. O que a geografia estuda? Qual é o objeto de estudo da geografia? Por que tem gente que ama? Tem gente que odeia? Vamos tentar entender essa ciência. Se você odeia, é porque estudou errado, tá? Eu vou te ajudar. Óbvio que você não é obrigada a gabaritar tudo, mas tem uma simpatia pela geografia. É mais fácil a gente se dar bem quando a gente começa a gostar um pouco mais da matéria. E a geografia ela é muito interessante. Eu vou te ajudar. Bom, fazendo aqui, pegando a origem da palavra de uma forma muito direta, geo vem de terra. Grafia, lembra, grafite, grafia, escrita, escrita da terra. Ficaria esquisito, né? Então, a gente pode pensar na descrição. Então, vamos lá. Então, ficaria terra, descrição. Qual é o problema dessa definição muito simples que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula? A geografia está longe de ser uma ciência descritiva. Ela é, na verdade, uma ciência muito crítica. Ela é uma ciência de
análise, ela é uma ciência de justificativa, ela é uma ciência que tenta buscar os diferentes interesses. Então, eu acho que descrição é algo muito superficial. Você que acabou de me conhecer, você não me conhece só pela sua descrição. Se você descreveu o que você está vendo, as minhas características, você não me conhece. Então, a descrição ela é rasa perto de tudo isso que a geografia pode oferecer. E aí, quando a gente pensa na Terra, é muito mais complexo. O real objeto da geografia, que eu vou te apresentar com muito carinho na semana que vem, é ele, o complexo, o contraditório, espaço geográfico. Eu costumo dizer para os alunos, para eles pensarem que espaço geográfico ele é o todo. Ele é, na verdade, o que você pode pensar como categoria mãe. Sabe aquela categoria que abraça, que todo o resto que você estudar está no espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é o todo da geografia. E nesse todo cabe tudo que você imaginar do conhecimento. Então, vai estar ali conteúdos que envolvam matemática? Sim. Conteúdos de filosofia, de sociologia, ciências políticas de uma forma geral. A história é uma grande amiga da geografia. Você vai perceber que sempre na aula eu vou pedir para você trazer seus conhecimentos de outras áreas. Então, eu estou falando da natureza, mas eu estou falando da sociedade. Mas é muito mais complexo do que essa dicotomia natureza e sociedade. Deixa essa história para a semana que vem. Eu só preciso te mostrar onde a geografia ela entra no campo da ciência, tá? Então, antes de mais nada, a geografia ela é uma ciência social. Se você pensa em geografia, já pensa em pedra, que não é o termo correto, mas você pode usar de forma popular. Pense em relevo, pense em vulcão e já pensa na geografia física, excluindo o restante da geografia, você está tendo uma visão muito superficial e errada dessa ciência. Entendendo que a geografia é uma ciência social, mas que ela se envolve também com outras áreas, deixa eu te mostrar o que importa agora. Você deve acessar esse documento aqui. Eu sei que você manja das habilidades por causa de redação. Redação fez com que você se preocupe com as habilidades, está ganhando ponto aqui, está perdendo ponto aqui, mas e para as outras matérias? Eu te convido a analisar esse documento não só para a geografia. Durante todo o nosso curso, a cada questão que a gente vai resolver, vai analisar, nós vamos sempre imaginar qual habilidade está sendo cobrada aqui. Que grande tema do Enem eu sinto nessa questão? Deve ser aquela habilidade. Você não vai decorar a habilidade. Ai, H6. Não, para com isso. Mas você vai conseguir entender assim, é aquela habilidade que pedia para eu fazer uma ligação entre a natureza, a sociedade. Não, é aquela outra que fala sobre espacializar os fenômenos. Não, é aquela outra que fala sobre cultura. É aquela competência que está falando mais sobre essa relação do patrimônio, a relação da geografia com a urbanização, com a história. Se localizar, porque aí você consegue puxar na memória a aula da sua professora, a aula do seu professor, você consegue ter segurança para ler aquela questão e entender onde ela está. Então, para conseguir acessar esse material é simples, é só você colocar Matriz de Referência do Enem, é um site inep.gov.br, você vai lá e vai fazer o seu download. Para facilitar a nossa vida, eu já deixei aí, tudo. Opa, vamos fazer assim, pronto, é muito chique esse negócio que eu baixei aqui para aula, gente. Eu vou mostrar para você aqui cada uma das competências, tá? E vou comentar algumas habilidades. Por que eu não vou pegar cada habilidade e falar com detalhes de cada uma, mostrar exercícios de cada uma? Porque isso é o curso inteiro. 35 semanas. Jovem, aprenda uma coisa. Calma. Você não constrói um conteúdo do nada, você não constrói um curso do nada, você tem que confiar em mim, confiar em você e nós vamos juntos desenvolvendo esse conhecimento, tá? Só para você entender como vai funcionar. Eu vou, no decorrer do curso, mostrando essas habilidades e competências, eu só quero dar alguns exemplos. Olha só, a gente começa com competências e dentro das competências nós temos as habilidades. Esse aluno tem que desenvolver habilidades, ele tem que ser capaz de fazer o quê? Então a gente começa assim, qual que é a competência 1? É compreender os elementos culturais que constituem identidades. Caramba, cultura, identidade, puro suco da aula de humanas, né? Então você consegue aqui enxergar muito da sociologia, da antropologia, a história vai estar aqui. Dá para a gente perceber que muitas dos pontos dos debates aqui vai estar mais associado a história, a filosofia e sociologia, mas a geografia está aqui sempre porque nós estamos falando de uma ciência. Qual era a palavra que eu pedi para você decorar?
ampla. Então é por isso que você não vai abrir o Enem e vai achar ali questões de história, uma seguida da outra, depois filosofia. Não, o Enem é uma prova interdisciplinar. Você viu que é a matriz de referência de ciências humanas, não de geografia, não de história. Por isso a dificuldade. Então quem está acostumado com vestibulares tradicionais não devem estudar para o Enem da mesma maneira, sem levar em conta essa prática de enxergar para o exercício e entender o que ele quer de você. Deixa eu mostrar para você como a geografia poderia se encaixar em vários pontos aqui. Vem comigo? Então, habilidade 1. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes de documento acerca da cultura. Depois, analisar a produção de memórias, as narrativas, tudo isso tá na geopolítica, tá na construção do espaço geográfico. Depois, associar manifestações culturais nos processos históricos, comparar diferentes fontes do aspecto da cultura, tá vendo? Tá mais pra galera da sociologia, da história, só para você entender. Já essa próxima competência, ela é muito da geografia, não que ela não seja da história. Consegue entender o que eu estou te mostrando aqui? Olha só, compreender as transformações, lembra que eu falei que conforme a técnica vai evoluindo, a gente vai tendo uma maior capacidade de transformação? Lembra que o Milton Santos falou sobre objetos e ações? E eu falei que essas ações têm a ver com o trabalho humano, com a tecnologia? Então, compreender as transformações do espaço como produto de uma relação que é que é a população, mas também que é econômico, que é cultural e que estabelece essa palavra mágica para o nosso curso: poder. O nosso curso vai começar com bastante geografia física, tá? Não que a gente não vá falar de geografia humana. A primeira aula, por exemplo, é HPG. Mas eu queria que você lembrasse dessa palavrinha, poder. Como a geografia, ela vai associar os recursos naturais, mas também a sociedade, sempre numa lógica de disputa. Não determinista, sabe? Aquela historinha de como a natureza influencia a sociedade, não. Não com esse ponto de vista, mas sim de uma forma crítica e muito organizada. Fechou? Só para você conseguir compreender. Bom, agora que nós já entendemos a competência de uma forma geral, agora é hora de olhar para as habilidades de uma forma rápida, porque daqui a pouco tem exercício. H6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Sempre cai projeção cartográfica. Já caiu comparando Peters e Mercator, que tem tudo a ver com esse debate de poder que a gente acabou de fazer. Sabe aquela ideia de que nada é por acaso, então a projeção também ela é intencional, quanto que Mercator é eurocentrista e a projeção de Gal Peters ela tenta compensar um pouquinho mais essa visão terceiro-mundista? E antes que você me pergunte que história é essa de Peters e Mercator, tem aula de cartografia aqui no nosso cronograma, então por favor, espere essa semana para que a gente possa debater. Olha H7. Identificar significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Aí entra ela, que vai abraçar assim a geografia, que é a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que eu faço questão de debater com vocês sobre isso também. Olha H8. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais, demografia entra aí, né? E no enfraquecimento de problemas de ordem econômica e social. Nossa, só aqui cabe uma temática gigantesca que a gente também tem previsto no nosso curso para debater sobre urbanização, problemas sociais urbanos. Ao mesmo tempo a gente fala de migração, fala sobre essa questão regional, os movimentos intrarregionais, interregionais, os movimentos na globalização entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. H9, comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional, mundial. Isso é geografia. A gente entender esses interesses, o significado de cada instituição. A gente tem uma aula que eu vou falar sobre multilateralismo, esses órgãos, sabe? A ONU, para você que acha que toda hora a ONU vai cair do céu como as meninas superpoderosas para salvar o mundo, só que não. Então a gente vai construindo tudo isso também, tá? Vamos dar uma olhadinha na próxima competência? Então, você viu que teve uma primeira competência mais sobre cultura, uma segunda competência que trata mais sobre o espaço geográfico e as representações, que podem ser cartográficas ou representações até mesmo na forma como se apresentam esses organismos na relação de poder no decorrer da história. Olha a competência 3.
compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas aos diferentes grupos e movimentos. Então aqui entram os movimentos sociais. A geografia participa de um debate muito forte na aula de agricultura, quando a gente fala sobre a questão, né, da função social da terra, quando a gente fala sobre reforma agrária, os movimentos urbanos, quando nós falamos também sobre o papel das mulheres, movimentos sociais que envolvam também diferentes lutas. A geografia também trabalha aí. Olha H11 para você entender. Identificar os registros e práticas dos grupos no tempo e no espaço. Então, até mesmo a questão, de novo, da técnica com essas manifestações, com essa organização social. Quando a gente estuda, por exemplo, os rios da China, quando nós estudamos os rios de uma forma geral, associando com as populações. Cara, tem muita coisa para geografia. Eu não vou pegar cada uma, porque eu falei que esse vídeo vai ter o quê? 1 hora? Não pode, né? Então, aqui eu tenho que acelerar um pouquinho. Deixa eu pegar o que mais. Eu sinto que tem bastante geografia aqui. Rupturas. Nossa, ruptura é uma palavra tão importante para a história, né? Então, quando a gente pensa para ciências humanas de uma forma geral, nesses momentos de grandes rupturas, de grandes transformações, né? Por que a gente, na década de 70, chama aquele processo de Revolução Verde? Por que uma revolução? Por que a geografia ela traz a visão de 4 revoluções industriais? Então, tudo isso aqui tá no Enem também. Vamos para a próxima competência. Ai, Pro, achei que você ia mostrar detalhadamente cada competência. Não dá, né, pessoal? A gente vai fazer isso no nosso curso de 35 semanas. Competência da área 4. Entender as transformações técnicas, isso é muito geografia, e tecnológica, e o impacto nos processos de produção, no desenvolvimento e no conhecimento da vida social. Isso tem a ver com a relação de trabalho, que a gente já tinha citado esse termo trabalho, né? Que o Milton Santos tanto usa para a gente falar sobre esse papel da geografia. Ó, o impacto das novas tecnologias. Galera, vamos falar desse novo óculos aí da Apple, vários vídeos da galera assim, ó, no metrô trabalhando, né? Simpsons, como sempre, já fizeram ali a previsão de que isso poderia acontecer. O boom do chat GPT. Então, todo esse impacto das tecnologias no processo do território e da produção. A produção de commodities no Brasil, Milton Santos tem um termo que ele usa sobre a comoditização do território, como que o agronegócio vai direcionando os fluxos, como que a agricultura ela pode ser, no Brasil, ao mesmo tempo moderno, ao mesmo tempo rudimentar. Eu prometo que a gente vai construindo isso no decorrer das aulas, tá? Depois, ó, analisar os diferentes processos de produção e, cara, globalização, ó, circulação de riquezas e mercadorias e as suas implicações. Então, os fluxos, os fixos, o que é fixo que dá base para aquilo que é fluxo. Como esses fluxos são tão desiguais, mesmo quando a gente fala sobre dinheiro, quando a gente fala de tecnologia de uma forma geral e do fluxo populacional que a gente já tinha visto, né? H19, ó, reconhecer as transformações técnicas que determinam as formas de se apropriar do espaço rural e urbano. Lembra que eu falei sobre a Revolução Verde? Lembra da propaganda da Globo, o agro é tech, o agro é tudo, e qual é a consequência disso tudo? O Enem adora cobrar sobre isso. H20, selecionar argumentos favoráveis e contrários às modificações ali impostas pelas novas tecnologias e a vida social no mundo do trabalho. Deixa eu te dar uma dica de série para você assistir agora, nesse período, né, que você começou os estudos, mas ainda está levando levinho. Assista, por favor, Ruptura. Tá na Apple TV. Eu não me lembro agora o nome em inglês, mas você jogar Ruptura Apple TV, você vai encontrar. Ruptura é uma série, pessoal, que dá para usar assim, nossa, demais para redação. Que você consegue ali na série ter um debate muito grande sobre o trabalho, sobre o capitalismo, que é um cenário mais ou menos assim, ó. Imagina só que você vai para o seu trabalho, só que você entra no elevador que ele apaga suas memórias, então você tem uma vida no trabalho e uma vida pessoal. De modo de que parece bom no começo, né? Que o trabalho não afeta a sua vida pessoal, só que também a sua vida pessoal não afeta o seu trabalho, então você está ali pleno para poder produzir. E a série vai problematizando, e eu vou tentar não dar mais spoiler aqui, porque eu quero criar um quadro no canal onde eu falo de séries e filmes e documentários que possam te ajudar a entender melhor a geografia. Ruptura com certeza é um deles e cabe aí nessa habilidade do Enem. Olha a competência de área 5, tá? Você foi percebendo as diferenças de uma competência para outra? Como essa aqui trata muito sobre tecnologia, sobre produção, sobre o espaço. Você lembra o quanto a primeira parecia mais da sociologia, da filosofia e da história? A segunda mais geografia, essa aqui já dá para misturar tudo. Vamos para a competência 5. Utilizar o seu conhecimento histórico para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania
e democracia, favorecendo a formação, né, uma atuação consciente do indivíduo e da sociedade. Então, o papel da comunicação, como cai sempre sobre isso, né? E como hoje, na globalização, em tempos de rede, o que você entende como comunicação está muito diferente do passado, né? Quando a gente estuda as aulas de geografia, quando a gente fala sobre a Primavera Árabe, né, que teve esse nome, obviamente, posteriormente, movimentos como Black Lives Matter, então todo esse papel da globalização com a comunicação. Falando das lutas, H22, analisar as lutas sociais e as conquistas obtidas através de legislações, de políticas públicas, analisar a importância de valores na estruturação da sociedade. Tô lendo aqui com você, H24, cidadania e democracia. Tem um tema que a gente trata nas aulas de atualidades, que é um termo bem importante sobre a erosão das democracias. Então, entender os pilares de uma democracia moderna, entender o que está acontecendo em vários países do mundo, que faz essa analogia com a geografia, quando a gente fala erosão, enquanto esse desgaste gradual. E H25, identificar estratégias que promovam uma inclusão social. Tá vendo como essa competência, de novo, é a cara das humanas de uma forma geral? De novo, onde tem história, tem geografia, filosofia e sociologia, mas você percebe como as competências elas vão direcionando. Olha essa competência 6. Essa aqui, de novo, eu sinto que ela tem bastante da geografia. Então, se você perceber essa competência 6 e aquela competência 2, a 3 também, vai ter muito na sua prova. E a gente vai identificando a cada questão. Olha só. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo as suas interações. Não foi o que eu falei, o que era geografia no começo? Em diferentes contextos históricos e geográficos. As fontes de diversos processos de ocupação dos meios físicos e a relação humana com a paisagem, então questões até de história, associando planícies, associando relações naturais de cheias do rio com ocupações humanas, como a gente já citou. H27, interações da sociedade com o meio físico, sempre cai no Enem, porque que pessoas insistem em morar próximos de vulcões, sabendo das erupções, você tem que associar com a presença de solos férteis, e aí você vai misturando as áreas. Olha H28, relacionar o uso de tecnologia com os impactos ambientais, então a tecnologia e o impacto ambiental, grandes projetos de mineração, grandes projetos hidrelétricos, até mesmo quando nós temos o processo de dessalinização que parece tão inocente. Então, esse aluno que olha o quanto que o consumo, a globalização, ela trouxe muita coisa, né? Ela nos deu acesso a muita coisa. Nem todos, lembra que ela não é homogênea. Mas o quanto esse consumo pode trazer coisas positivas, mas também problemáticas, tá? H29, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço e também as mudanças. No Enem de 2024, nós tivemos, aplicado em 2023, uma questão sobre aquecimento global, que se você soubesse o básico do que era aquecimento global, você acertava ali em menos de 3 minutos. E H30, avaliar as relações entre a preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Então, como o que eu faço no local afeta o regional. Essa, na verdade, é a minha apresentação para você entender essa questão das habilidades e competências. Se ficou um pouco geral demais, não se preocupa. Eu poderia passar horas enxergando a geografia em cada habilidade aqui, mas o meu papel é te mostrar como é possível. E para isso, acho que chegou a hora de praticar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é como interpretar um exercício no Enem. Eu, como professora de geografia, desenvolvi com os meus alunos uma forma de resolver e todo mundo segue da mesma maneira. Talvez história vai ter uma ordem um pouquinho diferente. Eu tenho um grande amigo de história, que é o Prof. Edu Moraes, e a gente troca muita ideia. Tanto que nós já ministramos vários cursos do Enem de forma conjunta. Ele sempre fala para começar pelo comando e ler a fonte depois. Em geografia, quando você identificar que é uma questão de geografia, às vezes ler a fonte já pode te direcionar pelo tema. Mas para poder padronizar com história e sociologia, porque às vezes a fonte, você olha ali o autor e fala, o tema é Idade Média. E às vezes nem é, tem que tomar cuidado. Então vamos fazer esse esquema para padronizar a prova de humanas. Lá na FUVEST eu vou pedir para você começar pela fonte, enunciado, vai bater o olho na alternativa se ela for curta, e depois você vai para o texto sempre que necessário. Em provas tradicionais como FUVEST, Unicamp, você sempre vai ler o texto. No Enem, o texto só depois de você já entender as alternativas. E tem hora que você já sabe que acertou. É tão óbvio que acertou que você passa o olho rapidinho no texto. Não estou mandando você pular texto sem ter força e estratégia. Você vai perceber isso no decorrer das aulas. Vamos lá.
Enem aplicado em 2023. Então, para quem vai ingressar ali 2024, vamos dar uma olhadinha nessa questão? Caderno amarelo, tá, gente? Questão 55. Tenta ignorar gráfico, tenta ignorar tudo, vai direto lá pro comando. Então, vamos repetir a ordem, ó. Vamos pro comando, vamos pra fonte. A gente bate o olho na alternativa se ela for curta, se for muito longa, não, mas se for curta, uma palavrinha só, a gente olha ela para ter as opções e depois a gente analisa o texto. Eu estou chamando de texto, mas pode ser um mapa, um gráfico, pode ser assim. A tarefas dessa semana do nosso curso Enem gratuito não vai ter lista lá na nossa plataforma, tá? A lista começa na semana 1, são 35 semanas, 35 listas, tá? Hoje não tem nenhuma lista, mas você irá, como desafio, refazer essa prova do Enem com esse novo olhar que eu estou mostrando aqui para você. Vamos tentar identificar daquelas habilidades e competências, se a gente consegue encaixar em algumas daquelas competências. Vamos pensar em competências, que são 6. Habilidades, depois a gente pode bater um olhinho ali para você lembrar. Vamos lá? Olha o enunciado. O enunciado, ele sempre vai ter uma palavra, ou ali um verbo de uma forma direta, ou um conceito, ou qualquer coisa que vai mostrar o que ele quer de você. O comando é sempre claro. O que ele quer? Ele quer uma crítica? Ele quer um ponto positivo? Ele quer um problema? Ele quer uma solução? O que ele quer de você? Vamos procurar? Qual fator eu achei? O que ele quer saber? Circulou. Eu circulo. Eu tenho uma hierarquia. Vamos começar a fazer assim, turma do YouTube? A gente circula o comando e a gente grifa o contexto. Contexto é onde, quando ou uma característica específica que ele quer. Então, ó, qual fator foi determinante para a mudança do indicador? Então, assim, qual fator gerou o quê? Qual fator gerou mudança de um indicador no gráfico? Então, eu já sei que o gráfico mostra um indicador. O que será que aconteceu para mudar esse indicador? Como a alternativa aqui é curta, eu vou bater o olho. Flexibilização legal da prática do aborto. Gente, é uma questão sobre Brasil? É, né? Fonte IBGE. Você viu? Por isso lê a fonte? Então, não. Brasil teve alguma flexibilização do aborto? Envelhecimento da população? Tá. O brasileiro está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está ficando ali um pouco mais alargada no topo. Tá, pode ser, mas eu preciso saber o tema. Crescimento dos casos de gravidez precoce? Participação feminina, isso está acontecendo? Tá. Diminuição dos benefícios na licença maternidade? Eu não estou sabendo disso acontecendo aqui no Brasil, hein? É lei, né? A questão da licença maternidade. Vamos lá, tudo bem, tem toda a questão de quando a mulher volta, né, toda a misoginia, ela normalmente ou é mandada embora ou começa a perceber que muda as relações, mas flexibilização da lei, não. Olha o gráfico, taxa de fecundidade no Brasil. Década de 60 para 2020, a brasileira tinha 6,3 bebês, lembrando que é uma média, agora a brasileira tem 1,5. O que será que aconteceu? Deixa eu te contar a história. A minha avó, ela tinha 13 filhos, uma das minhas avós, né? 13 para um lado numa avó, 12 para o lado na outra avó. A minha mãe teve 2 filhos. Com a mesma idade que a minha mãe tinha 2 filhos, eu, Thaís, até esse momento do vídeo, não tenho nenhum filho. O que será que aconteceu? Vamos ver as opções que a gente ficou. Isso tem a ver com o envelhecimento da população brasileira? Nada a ver. Isso só se a pirâmide etária estivesse alargando, não é uma questão sobre isso, é uma questão de fecundidade. Fecundidade tem a ver com mulher. Crescimento de gravidez precoce? Não, pelo contrário, nós estamos falando exatamente da diminuição desses nascimentos. A entrada da mulher no mercado de trabalho. Essa aqui. Lembra que antes, quando você pensava em filhos, filho no campo era mão de obra, filho na cidade, ele é um gasto também, mas muda o papel da mulher. A mulher agora, quando ela ingressa no mercado de trabalho, além dela continuar, olha o tema da redação do Enem nesse mesmo ano 2023, né? A ideia do cuidado. Além dela continuar com esse cuidado não remunerado, pensando no aumento do custo de vida, ela também precisa ir para o mercado de trabalho. Então, olha só como essa é uma questão clássica que a gente aqui no nosso curso, o que nós vamos fazer? Hoje é só um teste, tá? Mas a partir de uma questão como essa, eu te mostro como resolver, mostro um raciocínio que era muito simples, fecundidade tem a ver com mulher, então já você ia conseguir lembrar e associar, a gente faz uma revisão. Esse seria o momento onde, não agora, a gente vai parar para revisar. Afinal, o que é fecundidade? Aqui dentro da alternativa, eu sei que está errado falar do envelhecimento da população, mas aí a gente já puxa uma seta e a gente fala um pouquinho sobre envelhecimento da população.
O nosso curso Enem por habilidades e competência através de questões é um curso estratégico, é um curso muito legal, onde você poderia pagar e pagar caro em plataformas de ensino com esse conteúdo, mas eu vou aqui disponibilizar de forma totalmente gratuita para você. É um curso que talvez você pagaria para aqueles mentores, para ter monitoria, para fazer esse tipo de coisa, e nós vamos toda semana fazer isso aqui. Vamos para mais um? Para você perceber como a geografia tem que tomar cuidado com aquela historinha de que, uma vez eu vi em grupos de estudo aí dos alunos, né? E eu vi a galera comentando, não, geografia pro Enem, você não se preocupa não, você precisa de professor. Você só faz as questões e pelo contexto dá para chutar. Ah, é? Ah, é. E aí veio até RI de Humanas, passou a perna na galera. Não é assim. Você precisa ter sim o conteúdo. Não de forma conteudista, mas o conteúdo tem que estar aí. Olha a próxima questão. Uma questão clássica do quê? Me ajuda a tentar identificar o tema, tá? Vamos, como que é a ordem, gente? 1, enunciado. 2, fonte. 3, alternativa curta. 4, o texto no final. Procurando o que eu preciso. Bora fazer? Vamos lá para o enunciado. Me ajuda? Pro, que questão que é? Questão 74, caderno amarelo, tá? Aí, para onde eu acho esse exercício? Galera, Enem 2023, caderno amarelo. Nas próximas semanas a gente vai ter uma lista para nos direcionar. Essa é a semana 0, ok? Vamos lá. Qual? Qual o quê? O que ele quer saber de mim? A dinâmica. Então eu vou procurar uma dinâmica, hein? E essa dinâmica ela é responsável por um fenômeno. Eu sei que essa dinâmica gerou um fenômeno. Que fenômeno? Agora eu leio o texto procurando que fenômeno é esse. Vamos ver se o fenômeno está na fonte? Que às vezes está. Meio ambiente e cultura. Não ajudou. Então agora a gente bate o olho. Tem uma dinâmica natural que gerou um fenômeno. Vamos ler a dinâmica natural. Vamos lá, essa dinâmica natural, será que é o derrame de lava que causa o que eu não sei? Será que é o encontro de placas tectônicas? Será que é o intemperismo? Será que é sedimentação? Será que é derretimento de geleira? Vamos ver o fenômeno? A cordilheira do Himalaia. Himalaia é montanha. O que forma montanha? A montanha é formada por derramamento de lava? Ah, Thaís, mas as placas se afastam, mas o Himalaia... Se você conhece a formação do Himalaia, você sabe que o Himalaia é formado pelo encontro de placas tectônicas. Ano passado, eu dei um intensivão de geomorfologia semanas antes do Enem e eu entreguei exatamente esse trecho. Bom, vamos ver se eu consigo fazer isso magicamente? Vamos colocar na edição aqui, ó, um trecho do intensivão Enem do ano passado? Então, intensivão Enem dado ano passado antes da prova versus a prova. Vou mostrar as 3 direções agora. Se prepara porque você vai ter bastante coisa para anotar, ok? Essa é a parte mais importante dessa lousa. Primeira direção. Ocorre quando uma placa se choca com a outra. Eu vou chamar esse movimento de convergente. Eu já vi vestibular chamando também esse movimento de destrutivo. Por que destrutivo? Gente, é como um carrinho de bate-bate, não é? Ó, pá! Bateu, ó, pá! Destruiu a borda da placa. Então eu chamo esse movimento de pá! Destrutivo. Viu só? Então aí você consegue entender como precisava. Se você entende que o choque de placas tectônicas, uma convergência, gera dobramentos modernos como os Andes, o Himalaia, como as Rochosas, você já tinha base para pensar, não é derramamento, é o encontro de placas tectônicas. Isso aqui é agente externo, isso aqui é agente externo, agente externo. Os 2 únicos agentes internos, que são aqueles que agem no interior da Terra, são esses 2. Derramamento de lava não é, porque ele fala sobre formação de uma montanha, portanto um dobramento. E a gente consegue fazer uma questão, ainda explicando ela, em bem menos de 3 minutos. Como eu desenvolvo essa técnica? Confiando em mim, seguindo as dicas. Tenta refazer o Enem 2023, agora que já saiu o gabarito, agora que você está mais calmo, tentando fazer essa técnica aqui. E, por favor, sempre lembra do tema. Eu olho para uma questão dessa, que tema que você colocaria lá no nosso cronograma? Ela entra em geologia, né? Então você já anota, ó, é uma questão de... Tenta fazer isso. Geologia, tá? Em geografia é fácil você conseguir identificar essa grande temática. A anterior era uma questão do quê? Era uma questão de demografia. Lá no módulo de demografia, no final do nosso curso, de acordo com o cronograma, a gente vai debater sobre isso.
E é dessa maneira que eu quero te agradecer por ter ficado até aqui nesse vídeo. Obrigada por fazer parte desse projeto incrível. Nas próximas semanas, você vai poder acompanhar esse conteúdo de uma forma mais direcionada. O nosso curso começa para valer, mas eu fazia questão de começar aqui, né? Só para a gente poder bater um papo, você entender exatamente como que você deve lidar com essas questões. Muito obrigada. Te espero numa próxima oportunidade. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário para mim. Isso ajuda o meu trabalho aqui no YouTube a crescer e a ganhar visibilidade aí nesse meio da educação de geografia por todo o Brasil.